Boa noite, Tiago. Boa noite, né? Tudo bem? Tudo. Então tá bom. Me fala uma coisa. Eu queria saber um pouco assim, você que me contasse um pouquinho um resumo da sua história, assim, com relação, né? Eu diria que você falasse o seu nome, sua idade, seu estado civil, profissão, se tem filhos e o estado que mora. Tudo bem. Meu nome é Thiago Oliveira, eu tenho 20 anos. No momento, eu estou numa união estável, eu não sou casado no papel, mas eu moro junto com uma pessoa. A minha profissão, eu sou analista financeiro, eu presto serviço para o Bradesco. Eu tenho um filho e Bacana, eu moro em São Paulo. legal. E me fala uma coisa, Tiago, qual era o seu problema antes de você conhecer a psicoterapia sistêmica breve funcional? Como você se sentia, né, com relação à ansiedade e à fagofobia? Então, eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo fazer atividades que eu fazia normalmente. Eu não estava conseguindo trabalhar presencial, só conseguia trabalhar em home office. Eu não estava conseguindo estudar, não estava conseguindo fazer as coisas que para mim era natural. Então, teve até um momento que eu estava tendo uma fobia social, não conseguia sair na rua, não conseguia buscar meu filho na escola. Então, eu resolvi buscar ajuda quando eu percebi que isso estava se tornando um problema e que estava impedindo eu de fazer as coisas que eu gosto, que é sair na rua, ir no parque, ir em algum museu, é sair. Entendi. E me fala uma coisa, como que eram os seus sintomas físicos e os seus sintomas emocionais, mais ou menos assim? O que você sentia? Bom, bom, os físicos eu percebia que no começo eu já começava a tremer muito, o suor excessivo, sentia muita tontura também, vontade de sair do ambiente que eu estava, então normalmente eu ia Uhum. para o banheiro ou eu voltava para casa, nos casos mais extremos. E emoção é angústia, né? O principal assim, é uma angústia que parece que você não vai conseguir sair daquela situação, e você não vai conseguir controlar. Então, você sente assim uma falta de controle de emoções, de sensações e até de atitudes, né? Você pensa que você não vai conseguir se acalmar, você não vai conseguir respirar, essas coisas. Entendo. E como você conheceu a psicoterapia sistêmica breve funcional e por que você decidiu dar um voto de confiança para o processo terapêutico? Então, eu acredito que eu fiz o que a maioria das pessoas fazem, que é procurar ajuda só quando está numa situação extrema. Então, quando eu percebi que aquilo que eu estava sentindo, o nome certo era fagofobia, eu pesquisei sobre o assunto, conheci outros profissionais, mas sempre era uma coisa assim muito vaga. A pessoa tentava resolver o meu problema de uma maneira muito breve, então eu achava que era muito imediato. Ó, você vai fazer isso, você vai melhorar em Uhum. tanto tempo. Então, eu queria alguma coisa mais profunda que fosse solucionar o problema por completo. Então, Entendi. eu acabei conhecendo a sua conta no Instagram, né? Fui vendo seus Legal. vídeos, e na minha concepção foi o que eu achei mais completo, né? Foi o que eu Legal. achei que tratava o problema com mais seriedade, com mais profundidade. Bacana. E qual foi a gota d'água assim para você tomar a decisão de fazer o tratamento? A gota d'água, eu acho que quando eu percebi que eu estava ficando triste, estava ficando angustiado, depressivo, então eu estava entrando num ambiente que para mim era desconhecido. Eu sempre fui uma pessoa que sempre brinquei bastante, eu sempre gostei de divertir as pessoas, fazer piada, dar risada. E aí eu percebi que eu estava ficando triste, estava ficando uma pessoa mais solitária, só queria ficar em casa. Então, para mim, essa foi a gota d'água. Entendi. E me conta um pouco assim sobre as dificuldades que você teve ao começar a aplicar o método. O método em si, As assim, no dificuldades que eu começo, tive. né? De aplicação do método. Bom, eu acredito que você parar para analisar você em terceira pessoa. Ok. Eu acho que quando você está inserido no problema, é complicado você se acalmar, você pensar racional, né? Porque
É muito difícil você conseguir ter pensamentos inteligentes, tentar controlar Uhum. a situação quando você está ansioso, porque tudo que você quer é fugir da situação, você quer chorar, você não quer encarar aquilo de frente. Então, acho que a maior dificuldade é encarar o problema de frente. Perfeito. E quais os resultados e a transformação que o método trouxe para a sua vida? Né? Como que você se sente agora? Bom, hoje eu consigo sair normalmente, eu consigo comer em público, consigo sair para qualquer lugar que eu quiser. Então, hoje em dia, eu consigo fazer as coisas que eu não conseguia fazer e que me causava desespero. Se eu fosse jantar, se eu fosse almoçar, eu já ficava pensando antecipadamente, eu ficava pensando, será que eu vou conseguir comer hoje? Será que eu vou Uhum. conseguir sair? Então, hoje eu nem penso, eu só faço. Ah, bacana. E assim, até a próxima pergunta que eu tinha fazer tem muito a ver assim com acho que uma parte dela você já respondeu, né? Que é assim, o que aconteceu na sua vida que você nunca imaginou, né, que fosse possível através da aplicação do método? Teve algo assim que você tipo, sei lá, nunca pensei que, né, um bloqueio e agora eu me vejo fazendo isso, né? Assim, dentro do método. Teve alguma coisa assim que Bom, acho atípica? que primeiro de tudo, assim, o mais óbvio, eu pensei que isso nunca fosse acontecer comigo, né? Eu pensei que eu nunca fosse ser uma pessoa ansiosa ou fagofóbica. Eu pensei que a ansiedade era uma coisa, assim, mais simples. Pensava que era uma coisa que dava para resolver com remédio, Uhum. ou sei lá. Eu não sabia que tinha essa magnitude. Então, eu acredito que eu consegui me conhecer como pessoa e tentar buscar ajuda para me entender. Então, isso foi uma das coisas que mais me motivou a buscar ajuda. Bacana. E fala uma coisa para mim, Tiago, como que foi a questão de ter que investir dinheiro para a aplicação do método, né? Qual foi a principal motivação que te fez tirar o dinheiro da carteira e investir no método, né? Bom, a principal motivação é que eu parei para pensar que se eu não tivesse bem psicologicamente, eu não ia conseguir trabalhar. Então, era melhor eu buscar ajuda e fazer um tratamento do que futuramente perder o emprego. Então, para mim, eu coloquei assim na balança o que era mais importante e claro que é o emprego, assim, uma das coisas mais importantes, né? Porque Uhum, tem que pagar conta, tem que sim. fazer essas coisas, né? Então, eu coloquei isso em prioridade e resolvi fazer o tratamento. E você ficou com medo, algum tipo de medo ao fazer esse investimento? Não fiquei com medo, não. Certo. E a falta de tempo, a falta de tempo foi alguma barreira para a aplicação do método? Você sentiu que teve alguma questão assim que te impedisse de aplicar o método por falta de tempo? Não, porque eu trabalho pela parte da manhã e um pouco pela parte da tarde e pela parte da noite, assim, durante a semana eu tô livre. Então, ou eu estou estudando ou, sei lá, eu estou fazendo alguma coisa que eu gosto. Então, eu consegui reservar uma parte do meu dia para mim, né, Ah, legal. especificamente. E em quanto tempo de aplicação você já não sentia as crises de ansiedade e da fagofobia? Mais ou menos. Eu acredito que depois de duas sessões que a gente fez. 2 sessões. Bacana. Legal. E você tinha algum apoio, assim, da sua namorada, de familiares para a aplicação do método? Uma rede de apoio? Bom, familiares assim como pai e mãe e meus irmãos, eu resolvi não contar. Eu resolvi Uhum, resolver fazer esse tratamento sozinho, né? Porque eu não queria entendi. preocupar eles e como é uma fobia assim que não é muito conhecida, ia Uhum, ser difícil eles entenderem, né? Tem que entendi. estudar um pouco, os casos que tem de fagofobia não são tantos, né? E Uhum. se existem assim, as pessoas não sabem tratar especificamente, então a rede de apoio que eu mais tive foi da minha esposa, ela que me ajudou a procurar ajuda, né, fazer um tratamento Uhum. e resolver. E me fala uma coisa, em que momento do seu dia
por exemplo, que você pensa que o investimento de tempo, energia e dinheiro valeram muito a pena? E um momento do meu dia? É. Olha, para ser sincero, eu acredito que o dia inteiro, porque eu consigo ir na academia e coisas que eu não agradecia antes, hoje em dia eu dou uma importância assim, imensa. Então, ir para academia, ir trabalhar presencial, ir num show, sei lá, pegar transporte público. Então, coisas que antes eu não dava importância nenhuma, só fazia no automático, hoje em dia é uma conquista. Então, para mim é importante o dia inteiro. Ah, bacana. E, assim, de 0 a 10, qual a nota que você daria para a psicoterapia sistêmica breve funcional? Pra, no caso do tratamento do transtorno, que é a fagofobia, né? Bom, assim, eu daria até mais que 10 assim, daria nota, sei lá, eu não consigo dar uma nota porque é muito mais profundo do que as pessoas podem imaginar. Não é só um roteiro que você tem que seguir ou Uhum. uma regra que você vai aprender de respiração, assim, básica. É muito mais profundo. Então, é uma mudança de vida. Eu acredito que é muito mais do que você pode imaginar, assim. Ah, bacana. Tiago, agora para a gente encerrar aqui, né? Eu gostaria de agradecer muito por você dispor, pela confiança em mim, do meu trabalho, né? É um trabalho muito colaborativo, do processo que a gente tem juntos, né? E que Uhum. é muito válido o esforço da pessoa em querer atingir esses resultados, né? Então, é algo que eu digo que você provavelmente leve aí para o resto da sua vida, né? Para outras questões Sim, também, né? Não só para a questão da fagofobia, mas como questões de melhora, como autoconhecimento, né? De adquirir cada vez mais conhecimento para a tua vida como um todo, né? E eu digo sim, sempre que, assim, uma coisa que é essencial é quando o Laerte, terapeuta, ele está aqui conversando com você, essa vivência, né, é uma troca, né? Então, nessa troca, em você expor em um ambiente seguro a tua vida, como que ela é, eu também aprendo com isso, né? Então, com cada pessoa que eu tenho a oportunidade de falar, é uma oportunidade que eu também tenho de olhar para minhas questões pessoais também, né? Então, acho que isso é aham, muito importante. Então, assim, eu quero te dar os parabéns, principalmente pela coragem, porque isso não é para qualquer um, né? Você sabe quanto que é. aham, Às vezes eu sou um pouco chato, assim, de falar, não, tem que fazer isso, mas acho que é importante, porque é uma troca, né? Até os feedbacks sim, que a gente tem, então é muito colaborativo. Então, pela sua paciência também, mas está muito feliz de que isso realmente que é o que me motiva, né, a fazer esse trabalho, que é a confiança em saber que eu posso, através desse processo, a pessoa fazendo ele, ela pode atingir o resultado dela e eu atingir o objetivo que ele está ajudando as pessoas, tá bom? legal. Então, beleza. Obrigado mais uma vez, viu, Thiago? Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite.